Olá, bom dia. Hoje aqui trazendo para vocês as promessas feitas durante a semana, porque finalizei 2 livros importantes e gostaria de falar um pouco sobre eles. Hoje eu estou assim nesse mood de resenhas, mas pequenas resenhas e resenhas à minha maneira. Eu nem sei, nem vou, nem quero pesquisar porque aconteceu isso. Eu deixo isso para as pessoas mais capacitadas. Eu vou falar primeiro do maravilhoso, incrível Fausto. Eu vou falar em Fausto no viés da moral. Do porquê somos pegos pelas forças obsessivas do mal, pela ganância, pelo poder. Então nós vemos Fausto, um homem já envelhecido e, sobretudo, um homem entediado com tudo que ele tinha. E ele tinha tudo em excesso. Ele tinha um casarão imenso, ele tinha uma espécie de escritório. Deixa eu consertar essa. Ótimo, assim tá melhor. Uma espécie de oficina onde ele fazia suas experiências, ele tinha o seu mundo ali, mas ainda assim ele estava entediado. E o tédio o levou à tentativa de suicídio. E com isso ele abriu uma brecha imensa em seu caráter, porque a pessoa se suicidar por tédio é uma coisa horrível. E as forças do mal, na figura de Mefistófeles, não é? Resolvem, a partir daquela brecha, investir seus poderes nefastos nessas ânsias daquele doutor, daquele homem poderoso, sábio, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E começa a insuflar-lhe a vaidade e as perspectivas de coisas incríveis que ele poderia adquirir. E ele cai na lábia. Ele consente e vai com Mefistófeles até as feiticeiras, e é muito interessante, eu falei no meu feed, que o caldeirão dessas feiticeiras não chegava nem perto daquele caldeirão que Shakespeare tornou famoso. Mas ele vai e ali as feiticeiras, quando reconhecem Mefisto ou Mefistófeles, elas ficam exaltadas, uma fica bem exaltada e vai fazer tudo que ele pedir. E qual é a transformação maior? Fausto torna-se mais jovem. Ele aceita todas as condições do mal e ele aceita ficar mais jovem. Para quê? Para novas conquistas intelectuais? Não. Para conquistar mulheres. E se depara logo com a coitadinha da Margarida. Aquela florzinha inocente, não é? Que só naqueles tempos eram possíveis de haver. Ele se depara com a conivência de uma viúva, ele se depara com todas as condições favoráveis e, guiado pelos conselhos Mefistófeles, ai que nome terrível, ele segue fazendo a conquista com joias, com galanteios, com isso, com aquilo. Então, do que trata esse livro realmente? Das nossas escolhas, dos nossos desejos secretos, da possível realização desses desejos em alguma hora. Mas a conta, ela virá. Mais cedo ou mais tarde, ela virá. Porque nada
que nós escolhemos, baseado em nossas paixões íntimas, pode ser satisfatório ou pode ser algo do qual não nos envergonhemos depois. Fazemos escolhas em nossas vidas, muitas vezes baseado em promessas, às vezes promessas que nós mesmos nos propomos. Se eu conseguir isso, eu não vou mais fazer aquilo e tal, e tal, e tal. E aqui, essa voz que vem destruir, que vem sediciosa em nossos ouvidos, está personificada na pessoa ou no ente sobrenatural Mefistófeles. Interessantíssimo, com passagens assim, muito poético em algumas passagens, e outras assim, bastante... quando ele vai para o baixo mundo, que primeiro o demônio, que Mefistófeles está aqui simbolizando o demônio, no qual eu não acredito, leva-o para os ambientes mais baixos, para mostrar-lhe todas as fascinações, o que é que ele está buscando. E aqui eu encontrei um trecho, um versinho que diz assim: começa em vagos sons meu estro a palpitar, qual de uma hárpia eólia o triste delirar. Já sinto estremeções, o pranto segue ao pranto, e o duro coração se abranda por encanto. O que foi, torna a ser. O que é, perde a existência. O palpável é nada. O nada assume a essência. Basicamente, uma das teorias reencarnatórias que nós temos. E ficamos muito admirados de ver, naquela época de Goethe, essas concepções, né? E aqui eu marquei justamente o quadro 7º da transformação dele por mercê dos caldeirões, né? E Madame Stael fala sobre raça atravessada de mono e gato, que Goethe dá os seguintes nomes: uma cercopiteca, macaca muito grande de rabo comprido, e o cercopiteco, o macho, e os filhinhos deles dois. Então, sobre isso aqui, sobre essa criação de Fausto, em Fausto, Madame Stael vai dizer, em sua análise desse livro, que é uma raça atravessada de macaco e gato. Então, tem dessas maravilhas. Desculpem que hoje eu estou com uma crise de sinusite braba, então de vez em quando eu estou tendo vontade de espirrar e não quero ficar apertando o nariz. Eu tenho essas coisas que vão e vêm. Me desculpem, não é nada agradável de ver, mas eu sou assim, fazer o quê? Engraçado, eu pensei que esse livro ia ser mais difícil. Deixa eu beber uma aguinha, que também estou com a glicose lá em cima. Bom, isso não interessa. Eu pensei que ia ser um livro dificílimo. Não foi. Foi um livro agradabilíssimo, a leitura agradabilíssima. E, além do mais, eu tive que recorrer ao dicionário várias vezes para encontrar algumas expressões antigas que estão aqui e que me foram muito úteis. Aprendi bastante, muitas coisas. Então, super recomendo. É um clássico, não é? Falar sobre Goethe é até, sei lá, uma coisa sem sentido, porque ele é conhecidíssimo. E é só procurar e encontraremos muitos fatos sobre ele. Um dos grandes escritores alemães, admirado por vários autores. Dele eu havia lido o Werther, que não gostei, achei meloso demais, achei romântico demais e não gostei bem. Mas de livros difíceis,
de livros que eu não vejo aqui para nós e o bispo. Eu não vejo porque foram escritos, de tão incompreensíveis que são. Qualquer dia desse eu trarei aqui uma lista de livros adiados e livros deletados, livros que foram descartados. Por quê? Geralmente por duas razões básicas. Ou muito tolos ou muito difíceis. Então, peguei este aqui. O Aleph, de Jorge Luiz Borges. Gostei? Não. Detestei? Não. Entendi algumas coisas, outras não. Sobretudo, o conto que dá nome ao livro, o Aleph, ele começa muito bem. Ele começa narrando a morte de uma mulher e vai seguindo com uma exótica criatura que busca Borges, porque Borges mistura o real e o irreal. Ele se coloca sempre como o narrador e, às vezes, como protagonista das suas histórias, dos seus contos. Para dizer a verdade, este é o segundo livro dele que leio, o Aleph. Bom, o conto que dá nome ao livro segue muito bem, falando sobre Beatriz Viterbo e sobre um primo dela, um primo irmão dela, enfim. E esse homem escreve um poema enorme e ele convida Borges para ir ao seu porão para ver ali o Aleph, que significa a primeira letra do alfabeto sagrado e tem muito a ver com a Cabala. E eu não vi nada demais no conto. Os outros contos são interessantes, à exceção de os teólogos, que eu achei muito chato. Mas existe, por exemplo, um comovente sobre o labirinto, onde supostamente morre um minotauro que nunca tem seu nome dito assim. Ele se perde nos labirintos e vive em solidão, e a cada não sei quantos anos levam homens que ele mata e etc., até que o Redentor dele chega e o mata. É um conto um pouco triste. Aqui no epílogo, Borges nos dá algumas explicações que facilitam um pouco a nossa leitura. Primeiro que tudo, ele diz que, à exceção de Emazuns, que é um conto pequeno que ele faz e que foi dado a ele por uma amiga, Cecília Renieros, ele diz que a maioria são histórias fantásticas e que são capítulos que ele realmente trabalha, e ele se refere ao Zair, que é um conto muito estranho. Vamos fazer uma soma disso aqui tudo. Leia e tire suas conclusões. Você vai se divertir, sim, com o inusitado, com o fantástico, com o surreal, com o nonsense. São contos que beiram o nonsense, às vezes absoluto, às vezes não. Terminei, não foi difícil, adorei A Busca de Averrois. Há muitos anos que eu sou uma fã incrível de Averrois, já tenho lido muita coisa sobre ele. Assim como de Ibn Saud, Avicena, eu gosto muito dessas figuras. E ele demonstra aqui uma erudição incrível. Fora isso, não é divertimento, é experimento. Experimente Borges e depois comente. Tchau!